Canalizando maldições nas igrejas. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas vive ensinando e enganando os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dê-lhe tempo para o arrependimento da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Apocalipse 2, versículos 19 a 22. Convivo com as igrejas desde os anos 1950. Grande parte das igrejas locais se reuniam em templos cercados de lascas de madeiras e cobertos de sapé. A simplicidade da época esvaziava o homem de si mesmo, abrindo espaço para a unção do Espírito Santo fazer dos cultos um pedacinho do céu, o que nos deixa muitas saudades daquele tempo. Depois que os crentes passaram a ser controlados pelas ostentações, estabelecendo a si mesmo como os alvos dos cultos, desviando do foco de Cristo, Satanás veio ganhando espaço nas igrejas, envolvendo as vidas em orgulhos e corrupções, e as consequências têm sido as incoerências na música sacra, com inversões de valores, jogando a música sacra no lixo e pegando o lixo de volta em troca, soando como latas vazias, mais barulho do que edificação espiritual. Até mesmo com manifestações demoníacas nos cultos ou nos pseudos louvores, na participação, provocando náuseas em Cristo e nos cristãos conservadores do cristianismo ideal. Com isso, a formação de pastores entrou no mesmo ritmo. Como diz os conservadores, hoje não se faz pastores e nem igrejas como antigamente. Enquanto isso, os hinos verdadeiramente sacros, e os pastores zelosos e crentes experientes são jogados para o escanteio como retrógrados, só servindo para garantir os sustentos financeiros das igrejas. Os canais, ou seja, os canalizadores das maldições. Um movimento que o diabo vem usando como máscara para introduzir seus espiões no seio das igrejas tem sido a política. A nossa análise tem como fonte, desde o céu, com o diabo na sua rebelião, nos envolvendo sagazmente como apoiadores desse jogo. Essa guerra para derrubar a direita de Deus começou no céu, com o diabo. Lendo sobre Karl Marx e outros, percebemos que essa ideia de destruir Deus está presente no sistema comunista. O pior, recebendo apoio e defesa de grande parte dos crentes nas igrejas. Conscientes ou não, estão sendo espiões e representantes de Satanás, provocando os declínios espirituais nas vidas das igrejas locais. Jesus, prevendo isso, disse: "Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra?" Lucas capítulo 18, versículo 8. Ouvindo alguma coisa sobre a prática do sistema comunista na Coreia do Norte, fiquei estarrecido com o absurdo. No comunismo, o Estado é a instituição. O ditador é o seu Deus. Todos, especialmente as crianças, pertencem ao Estado. Os filhos das famílias, depois de doutrinados, como vem acontecendo no Brasil, se transformam em inimigo ferrenho dos pais que são contra o comunismo. Outro agravante na Coreia do Norte é que em cada casa de família é obrigatória a adaptação de um quadro do ditador na parede para ser adorado como Deus. Suponhamos que uma casa seja incendiada e tanto o quadro quanto a membros da família estejam em perigo de destruição. A imposição é que o quadro seja salvo antes de qualquer coisa ou pessoa.
participantes do golpe contra Deus. Deus estabeleceu a chamada direita como definição de tudo que lhe é dedicado. Satanás criou a esquerda para se identificar na sua oposição a Deus. O Apocalipse 12, versículo 4, nos dá uma noção de que por muito tempo Satanás no céu embrenhou-se numa campanha política buscando alianças com os anjos para juntos depor Deus do trono. Quando ele conseguiu 1/3 da aliança dos anjos, Deus os expulsou de lá. Não conseguindo sucesso lá, vem tentando fazer isso na terra, usando elementos humanos para executar seus intentos. A contradição. Por um lado, o crente esquerdista prega a grandeza de Deus. Por outro lado, vive a hipocrisia da concordância com a ideia de Satanás em depor Deus do trono. Assim sendo, como é difícil definir um crente esquerdista.